o francano se sente representado pelo basquete. A cidade respira o basquete. A administração contraiu uma dívida na ordem de 5 milhões de reais. O clube ia acabar. Deixar o basquete morrer é deixar a cidade morrer. O basquetebol aqui em Franca, ele acaba sendo por osmose que você absorve ele. Então, desde que eu me lembro por gente, eu já escutava os jogos no rádio, assistia quando passava na televisão, ia no ginásio, né? Jogava brincando, né? Nunca joguei em categoria de base, mas você brincava. Inclusive na casa dos meus pais tem uma cesta até hoje lá no quintal. Então, assim, o basquete aqui se torna algo muito natural, né? Eu acho que não só a mim, mas para boa parcela da população, ele acaba chegando a você de forma indireta, né? Simplesmente porque você sabe, conhece da tradição que essa modalidade tem. Rodolfo Pino é francano, advogado e apaixonado pelo basquete. Hoje dedica parte do seu tempo a pesquisar a história do time de Franca e escreve um livro que será publicado ainda em 2025. O basquete aqui em Franca, ele tem um problema muito crônico na questão de documentação dele. A gente não encontra livros que falem acerca de sua história, do seu desenvolvimento. Na verdade, quando eu me interessei por essa parte, eu já tinha terminado a faculdade, já tinha terminado meus estudos e resolvi procurar, né, informações referentes ao basquetebol de Franca. E quando eu fiz a pesquisa, eu encontrei muito pouca coisa. Eu encontrei, na verdade, apenas um livro de 150 páginas, escrito em 2001, pelo Fabrício Freire, que traz, assim, na medida do possível, os relatos, né, sobre a história, mas de forma muito sucinta. E eu achei aquilo muito pouco, muito precário comparado à história que a cidade possui no basquete, principalmente masculino. O livro Franca, a cidade que respira basquete no país do futebol, foi escrito por Fabrício Freire em 2002 como um trabalho de conclusão de curso. Nele, escreve: a paixão por esse esporte passa de pai para filho há 3 ou 4 gerações. É essa paixão que levou a cidade a ser conhecida como a capital nacional do basquete. Nas ruas, há centenas de tabelas espalhadas, que variam desde modelos comprados até construídas domesticamente, aproveitando madeiras e sobra de ferro. No centro, o restaurante Barão com fotos e pôsteres dos jogadores de Franca e do mundo atraem aficionados do esporte. Até em cima das lixeiras espalhadas pela cidade foram colocadas tabelinhas de basquete, de forma que, quando alguém joga uma latinha ou um papel de bala, é como se estivesse sendo feita uma cesta. O livro é de 2002, mas é só dar uma volta pela cidade para ver que mesmo 2 décadas depois, ela permanece igual. Então, o basquetebol em Franca, ele surge, né, as primeiras notícias relacionadas a ele, em 1908, através do grupo escolar Coronel Francisco Martins. O que a gente se sabe a primeira partida aconteceu em 1908, em dezembro de 1908. Só que pesquisando, eu identifiquei que essa partida jamais aconteceu. Ela iria acontecer, só que no dia que foi programado o evento esportivo, choveu na cidade e essa chuva acabou interrompendo as atividades que estavam programadas. E em 1929 foi reaberta a Escola Francana de Cultura Física, que incentivava o esporte e, em especial, o basquete. A administração da escola contava com Romeu Amaral Gurgel, um redator de jornal que começou a escrever sobre o esporte em suas reportagens. Ali começava a se destacar a importância da imprensa para disseminar e concretizar o esporte em Franca. Naquela época, o basquete feminino também já ganhava destaque, com turmas que disputavam partidas amistosas e competitivas na região. Nas páginas de seu jornal, também começou a ser publicadas as primeiras regras do basquete. Então começou a ser dar publicidade a esse esporte de uma maneira ímpar. Não tinha até então nada relacionado ao basquete. E esse jornal, ele começou a fazer esse trabalho, mostrando as atividades da cultura física e explicando como funcionava o basquete. E aí, através da Escola Francana de Cultura Física, se forma a primeira equipe de basquete da cidade, que inclusive tinha em sua formação Chico Cachoeiro,
que era avô, né, de Elinho Garcia, atual técnico do Franca, e pai dos irmãos Metralhas, que era o Hélio Rubens, Totô e Fran Sérgio. Então, é nessa equipe que a gente tem um embrião formador da escola, né, de basquete da cidade. O radialista Jovassi Correia é um dos grandes nomes da mídia francana, que dedica sua vida ao esporte, buscando dar visibilidade ao basquete francano através do rádio há mais de 60 anos. Hoje, se você andar na cidade, hoje de cada 3 casas, uma tem uma tabela de basquete no quintal. Então, quer dizer, nós da imprensa tivemos culpa, né? Porque nós fizemos esse movimento de ligação que é só falar em futebol. Era só Francana e tinha o Palmeiras também, que era disputante da primeira divisão. Aí o basquete foi uma novidade. Surgiu novidade, o pessoal gostou e partiu para... Todo jogo em Franca lotava na época e hoje continua lotando. Meu pai jogou basquete em 1932 com bola grande. À noite eles falavam que buscavam os tijolos nas construções que tinham para construir e delimitar a quadra. Então Franca, na verdade, tem alguma áurea diferente aí em termos do basquete de 1932, já tinha basquete em Franca. Quer dizer, é inédito isso mesmo e admirável, né? O treino, como era uma quadra de cimento, nós iniciávamos lá, treinava no sol, que não era coberto. Então, nós jogávamos, quando estava molhada a quadra, jogava álcool no cimento e depois cada um dos jogadores pegava um rodinho para enxugar a quadra para ter o jogo. E, mais tarde, no final da década de 40, é construída uma quadra na Escola Estadual Torquato Caleiro, que se tornaria palco para grandes acontecimentos do basquete na cidade e receberia um dos maiores nomes do esporte francano, Pedro Murila Fontes. O francano se sente representado. Tudo isso começou com um professor de educação física, Pedro Murila Fuentes, que conheceu o basquete em outro lugar. Ele não era francano. Ele veio para Franca para dar aula, porque ele era um professor do Estado de educação física. E ele descobriu o basquete e montou um time no IETC, né? E aquilo foi crescendo e virou a paixão dele, virou um momento. E é muito estudioso, um cara que visionário. E depois vieram jogadores icônicos na seleção brasileira e a coisa caminhou e hoje é um espetáculo, né, para todo mundo. Eu fico emocionada porque ele foi uma pessoa idealista. Ele foi um jovem professor que mudou para Franca para dar aulas no estado. E ele veio para Franca dar aula no IETC, onde ele encontrou pessoas que tinham o interesse pelo basquete, que já tinham as pessoas como o seu Juca Vilhena. Ele começou a dar aula para alguns jovens, né, que eram Hélio Rubens, o Fran Sérgio e alguns mais velhos que começaram a jogar basquete. O grande segundo momento foi com a vinda do professor Pedroca, que era uma pessoa de um idealismo, de uma visão de futuro impressionante. E o Pedroca conseguiu, não só através do basquete, ele tinha várias atividades de inclusão do esporte como ferramenta educacional. O professor Pedroca foi responsável por ensinar grande parte dos francanos tudo o que sabia sobre o basquete. Ele dedicou sua vida ao esporte e hoje o ginásio da cidade, casa do atual campeão mundial de clubes, leva o seu nome. Então, dentro da escola, ele começou a criar um grupo de atletas. Na época, assim, década de 60, e eles passaram a ter o time conforme eles foram crescendo, se tornando adultos, né? No Clube dos Bagres. No Clube dos Bagres, eles já começaram assim, a agregar outros atletas. Então, se fala, né, que o Clube dos Bagres foi o berço do basquete francano, porque é ali onde eles começaram a treinar, não vou dizer profissionalmente, porque nessa época o basquete ainda era amador. Com o crescimento do esporte, alguns francanos se reuniram com a ideia de formar um clube amadorista e poliesportivo.
Então, compraram um terreno próximo ao Córrego dos Bagres, que corta a cidade. Ali nasceu, em 1953, o Clube dos Bagres, que possuía a primeira quadra coberta e com iluminação artificial da cidade, onde o basquete se desenvolveria pelos próximos anos. O Clube dos Bagres, ele foi um esforço coletivo, porque não era raro, às vezes, que o clube soltava leilão, fundos de arrecadação, sorteios, rifas, né? E inclusive também venda de títulos para que a população adquirisse como forma de estar fomentando as obras. Então, sim, a população de Franca ajudou decisivamente nesse processo de conclusão, das obras do Clube dos Bagres. E em 1959, sob o comando de Pedroca e vestindo a camiseta do Clube dos Bagres, o time francano conquista o 3º lugar no Troféu Bandeirantes. Naquele momento, se comemora a data oficial de formação do time profissional, que nunca interrompeu suas atividades até o dia atual. A partir dali, Franca se tornaria uma potência do basquete, atraindo nomes de todo o país e mudando a vida de muitos que passaram por lá. Eu vim aqui desde cedo, quando era menino, 10, 11 anos de idade, eu vim assistir no Clube dos Bagres, o time de Franca jogar, Aquele já era o time que já estava evoluindo. Aí você começa a criar sonhos, Eu, com 13 anos, eu disputei campeonato colegial por Olímpia, 13, 14, e com 15 anos eu vim para Franca. E eu estava iniciando os primeiros passos, tudo, daí comecei a fazer amizade com o pessoal, aí eu treinava no Clube dos Bagres, Número 9, Fausto Sissotto Gianecchini, Fausto. Elia Rubens. Fausto. E el doble para Francano. Fausto se tornou um grande ícone do basquete francano, e seu tempo no time abriu portas para que fosse visto e convocado futuramente para a seleção brasileira de basquete. Jogar por Franca era um orgulho, era muito grande. Eu joguei 2 vezes, saí de Franca. Eu joguei pelo Vila Nova de Goiás, nós fomos campeões brasileiros, sul-americanos. Joguei pelo Sírio também fomos campeões brasileiros e sul-americanos. Mas era diferente do que jogar aqui em Franca, porque a torcida, desde a época do Clube dos Bagres, já lotava o ginásio. Então a cidade tinha 70 mil habitantes. Então o Clube dos Bagres lotava, e a arquibancada não cabia, o pessoal sentava no chão, sentava atrás, ali tinha um espaço no fundo, que era o bar. O profissionalismo naquela época era bastante diferente dos dias de hoje. Os jogadores não recebiam salários e muitas vezes o técnico e a administração do clube buscavam empregos para que os jogadores pudessem se manter nas cidades. O próprio Clube dos Bagres servia de casa para muitos deles, inclusive para Fausto, que compartilha as memórias com um sorriso no rosto. A gente viajava de Kombi, viajamos de jardineira, isso era coisa normal do atleta. Eu morei embaixo das arquibancadas do Clube dos Bagres, morei no camarim do Clube dos Bagres. Eu lembro que eu e o Robertão fomos lá para os camarins, onde os artistas tocavam, onde tinha shows, Roberto Carlos veio a Franca, desfiles de Miss São Paulo. E um dia nós chegamos de viagem para entrar lá e eles não queriam deixar a gente entrar. Não pode, porque não sei o que, tem que comprar ingresso. Não, mas nós moramos aqui, como vocês moram aqui? E estava tendo um pré-carnaval. Nós entramos, abrimos, mostrou, aquela câmera é minha, eu moro aqui, ele mora do outro lado. Aqui tem a nossa mesa de estudo, a gente morava dentro do Clube dos Bagres, dentro da quadra. E mesmo aqueles que não seguiram suas carreiras no basquete ainda lembram do esporte com carinho e dedicam a ele o sucesso que conseguiram em outros ramos de suas vidas, como Marcos Magrin, mais conhecido como Piu Piu, dono do mais tradicional restaurante da cidade, que homenageia o basquete em suas paredes, como forma de manter as lembranças vivas. 68 a 55, passou o Clube dos Bagres pelo quinteto de Jundiaí. Marcos Magrin, o grande figura do encontro. Eu tenho muito orgulho, sim, porque eu sou conhecido em Franca pelo basquete.
Se não tivesse o basquete, eu não teria sucesso no meu negócio. Eu seria um desconhecido. Apesar de cidade pequena, eu seria um desconhecido que montou um boteco. Não comprei um boteco. Como eu jogava, eu fui muito conhecido, então eu tive sucesso no meu ramo de negócios. Barão Restaurante, você viu lá a parede? E a festa é feita lá dentro. Às vezes até o adversário ia para lá também jantar, acabou o jogo, brigava lá dentro, não tinha briga. Como era o clima? Tranquilo, parecia que tudo joga mesmo time. Não demorou muito para que o time de Pedroca, no Clube dos Bagres, começasse a ganhar destaque no basquete nacional, vencendo torneios paulistas, brasileiros, sul-americanos e, em 1975, se tornando vice-campeão mundial de interclubes na Itália. Na época, o time levava o nome Amazonas, que era o principal patrocinador do esporte francano. Foi o pulo da minha carreira, foi esse Mundial de Basquetebol em 75, em Varese e Cantu, na Itália. Foi realmente uma coisa espetacular. A cidade parou para ouvir. Foram 5 jogos, como hoje, por exemplo, na França é 5 horas de diferença, né? Hoje lá também era 5 horas de diferença. 5 horas lá, meio-dia aqui. Então, meio-dia a cidade parava para ouvir a transmissão. Foi uma coisa fantástica. E aí, quando você chegou, como que foi a recepção? Coisa de doido. Foram me buscar lá em Ribeirão Preto, o Corpo de Bombeiro, desfilando para a cidade de Franca, vice-campeão do mundo, eu e toda a delegação do Amazonas. E aí, vocês vieram comemorar onde? Viemos aqui na Concha Acústica, fazer a festa aí. Você está lá e ouvir o hino nacional, primeira vez. Você não suporta, você chora. Aqui lágrima corria, porque, do interior, Pedregulho, Franca, de repente na Itália, coisa fantástica. Quando tocou no Nacional, todo mundo chorou, a delegação toda, porque eles também eram igual eu, todo mundo era novato, ninguém sabia nada. Dentre tantos nomes importantes que passaram pelo basquetebol francano, dedicaria a maior parte de sua vida pelo esporte na cidade, e décadas após o seu início no basquete, teria seu rosto estampado ao lado de Pedroca, como os 2 maiores nomes do basquete de Franca. Hélio Rubens Garcia. O Hélio era o filho dele, né? O Pedroca. Quando surgiu, ele era um dos maiores jogadores de basquete do seu tempo. Então, Franca foi, por uma questão quase que de sorte, ter contemporâneo um grande professor, um dirigente abnegado e um atleta fora de base, fora dos padrões, acima da média. O Pedroca, na década de 70, foi entregando o bastão para o Hélio Rubens. Alguns jogos o Pedroca nem viajava mais, o Hélio já era assim, sou jogador e treinador, mas o Hélio, que era o nosso armador, já estava fazendo uma transição com o Guerrinha. Então isso foi passando de um para o outro, e essa troca de gerações é que mantém esse basquetebol vivo. Quando ele era atleta, ele, além de ser um atleta dedicado, esforçado, ele era um líder natural. Então ele sempre foi um capitão dentro de quadra, ele sempre serviu de liderança para os mais jovens e também para inspirar novos atletas. Guerrinha, por exemplo, é um atleta que surge tendo como ídolo o Hélio Rubens, né? Então o Hélio Rubens, ele é um grande atleta que contribui muito dentro de quadro enquanto ele joga. O Hélio era o mais velho, tinha muita aptidão para o esporte, não só basquete. O Hélio foi um jogador de futebol de primeira, futebol de salão. E a gente viu o meu irmão do meio, Totô, foi seguindo o Hélio, era o irmão mais velho, um foi puxando o outro. Aí depois eu vi o Hélio, depois o Totô, aí eu comecei a jogar também, apaixonado pelo esporte. Aí o Hélio era número 8, o Totô ficou camisa 7, eu sei que é daquele, tem os irmãos Metralha, ficou conhecido como os irmãos Metralha. Assim como o pai fez algumas décadas antes, os irmãos Metralha decidiram ir para o basquete. Com apoio e direcional de Pedroca, marcaram gerações de torcedores, jogando com a camisa de Franca e até da seleção brasileira. Para o Brasil, Hélio Rubens recebe. Tem tido uma pontaria impressionante o Hélio Rubens em todas as partidas. Lá vai seu irmão, Fran Sérgio, para a sexta do Brasil. A primeira, 2-2, placar empatado ao início do jogo. Cuba 2, Brasil 2. Eu fui estudar, fui fazer medicina fora, o outro, meu irmão Totô, foi para Ribeirão, montou uma academia. O Hélio continuou aqui e passou a ser técnico da equipe também, né? O Hélio ficou, né? Porque o Hélio, além de ter sido ao nível melhor, né? O Hélio foi um dos melhores jogadores da América Latina. E Hélio Rubens deixou sua marca não apenas dentro das quadras, mas também fora delas, no coração dos torcedores. O que o Hélio
Rubens significa para os torcedores? Tudo. Para nós, o Hélio é tudo. Você conversar com o Hélio, a gente chama o Helião, né? O Hélio pai, que é algo extraordinário. Ele é de uma sabedoria tremenda, sabe? E ele tem algo que ele aprendeu e ele fala, ó, faça tudo que você fizer como se fosse a última coisa que você vai fazer na vida. Hélio Rubens Garcia, você anda na cidade. O Hélio Rubens Garcia aqui em Franca é uma pessoa que ele anda na cidade, as pessoas olham para ele com admiração, porque ganhou tudo como jogador, quase tudo como jogador, né? Foi vice-mundial, mas esteve lá. Foi treinador campeão, ninguém ganhou tanto brasileiro como treinador igual ele. Ele, a partir da década de 80, quando lá na Ravelli, o time da Ravelli começou a ganhar tudo novamente, a estrutura que ele montou, eu acho que ele é um grande ídolo. Poucas cidades têm um ídolo do tamanho de Hélio Rubens Garcia, na minha opinião, em termos de esporte. Por questões de saúde, Hélio precisou se aposentar das quadras, mas seja como jogador ou como técnico, deixou seu legado no basquete francano e ganhou uma das maiores homenagens dentro do esporte. Teve sua camisa 8 eternizada no time de Franca. A camisa 8 agora é para sempre dele. Então, quando a camisa 8 ela foi eternizada, eu acredito que não só para mim, mas para todos os torcedores, foi um momento muito emocionante. Dona Hilda é uma das maiores fãs do time e acompanhou grande parte da história do clube. Já fazem 51 anos que eu acompanho o nosso basquete aqui de Franca. De sócio torcedor, o meu contrato é número 1. Eles começaram a vender no sábado, para mim vendeu na sexta, porque eu já acompanhava eles. De qual ano que foi? Qual ano? 1999. Sócio torcedor é uma iniciativa do time como forma de fomentar a participação em jogos e auxiliar nas finanças do clube. Os sócios pagam um valor para terem seus lugares marcados em todos os jogos realizados no ginásio do Pedrocão. E isso é motivo de grande orgulho para Dona Hilda, que tem o título de sócia torcedora há 25 anos. Você não falta? Não, só se for aniversário dos meus netos, né, para não poder faltar, porque do resto... Vai em todos? Vou em todos. Vai fazer 6 meses que eu fiz uma cirurgia na vista, é olhar para cima que eu não podia. Então eu não podia sentar no meu lugar, como que eu ia ficar olhando? Aí eu tenho um casal aqui perto de casa, eu peguei e mandei eles irem, eles sentaram no meu lugar e eu sentei em cima. Eles falaram para mim que teve gente, o que vocês estão sentados aí? É o lugar da Hilda. Danou com eles, porque eles estavam sentados no meu lugar. Muito legal, Dona Hilda. Agora aqui é o lugar onde eu sento. E eu tô aqui, ó. E meus boletos de sócio torcedor. Aí meu contrato, 1999, número 1. E é dentro do Pedrocão, durante uma partida, que várias gerações de torcedores se reúnem com o mesmo propósito, a paixão pelo esporte. E quando ela nasceu, foi meio que natural, né? Não tinha como deixar de ir aos jogos e não levá-la. E o primeiro jogo dela tinha 4 meses. Ela foi no Bebê Conforto, assistiu um jogo contra... Eu acho que era Brasília na época, eu não me lembro. Eu tenho 9 anos e, como minha mãe falou, eu vou desde os 4 meses. E com os 4 meses eu não entendia, mas hoje eu entendo e amo. E essa paixão vai até eu ter meus filhos, meus netos pra sempre, minha vida inteira. Porque eu amo de paixão. A paixão de Lia vem de dentro de casa, por sua mãe, que também é grande fã do time. É meio que uma extensão de casa, né? Para quem vai todo jogo igual a gente, como se fosse a nossa segunda casa. A gente brinca que o Pedrocão é a nossa segunda casa. Tem dia de jogo, igual a minha janela vira pro Pedrocão, né? Então você vê os carros chegando, tal, né? Cara, tem dia que a gente, hoje não dá pra ir. A hora que a gente vê os carros chegando, não, tem que ir. E como forma de mostrar o seu amor ao time, decidiu dedicar uma de suas festas de aniversário a ele. Porque ela não queria o tema basquete, ela queria o tema Franca Basquete. Então assim, o tema basquete era fácil até de achar, mas o Franca Basquete, não. Então
Então eu tive que improvisar algumas coisas, né? Mandei fazer o balão com o logo do time. E tive a ideia, assim, de última hora, na última semana, aniversário dela, acho que foi numa quinta, né? Eu pedi pra fazer, eu tive a ideia de pedir o vídeo, né? O vídeo dos jogadores. Aí foi uma correria. Uma alegria muito grande, porque eu realmente não esperava. Só no começo do aniversário que eu suspeitava de alguma coisa do Elinho, mas nunca suspeitei de todos os jogadores. Lia, nossa senhora, comemorando mais um ano de vida. Parabéns, princesinha. Felicidades para você, muita saúde, muita alegria, muita energia boa, que você possa estar curtindo cada vez mais o SESI Franca Basquete, tá bom? Parabéns, um beijão, Lia! Elinho e Lia compartilham uma tradição em comum. Em comemoração às vitórias do time, o técnico deixa Lia morder as medalhas, memórias que ela guarda com muito carinho. E se o nome Hélio te soa familiar, é porque Elinho, como é chamado, é nada mais nada menos que filho de Hélio Rubens Garcia, que cresceu dentro das quadras de basquete com seu pai. Elinho é a terceira geração de sua família a jogar basquete e honrou o legado, jogando por Franca por quase toda a sua vida e agora assumindo a parte técnica do time. E assim como seu pai, tem a total confiança e admiração dos torcedores. Com certeza, o Elinho já escreveu o nome dele, né? Tanto na quadra e agora como treinador. A importância do Elinho para o basquete francano, ela é tudo. A família Garcia, de um modo geral, né? Os irmãos Metralha, né? Mas o Elinho hoje, vamos falar do Elinho. O Elinho hoje, ele simboliza tudo que o torcedor ele quer, que ele almeja. Resiliência, como eu disse que nessa época de turbulência, o Elinho se manteve forte ali, perseverante, ele continuou trabalhando. Então, hoje a gente colhe os frutos daquele trabalho que ele começou, quando ele assumiu o Franca Basquete. E o Elinho hoje, ele é admirado. Ele é admirado não só pelos torcedores francanos, mas acredito que por quem ama basquete. Ele olha o Elinho em quadra ali na prancheta, às vezes o Elinho sempre calmo, né? Mas às vezes também quando precisa ser duro ali, ele é duro ali. E esse é o exemplo que o torcedor quer ver de um técnico. Hélio e Elinho são o exemplo vivo do basquete francano passar de geração para geração. E nessas 6 décadas ininterruptas de basquete, o time passou por diversas fases, com diferentes patrocinadores e nomes. Emmanuel, Amazonas, Francana, Ravelli, Franca Basquete e tantos outros, até chegar aos dias atuais, como SESI Franca Basquete. Mas se engana quem pensa que essa trajetória foi fácil. O basquete de Franca passou por diversas crises ao longo dos anos, a mais recente em 2014. A crise que todos temiam que o time não conseguiria superar, e que foi sentida dentro e fora das quadras. E a gente sente. Quando o time não está bem, quando o clube não vai bem, a gente sente. Sim, a gente tinha uma preocupação muito grande com isso. Mas não sei qual foi o milagre que eles fizeram, que eles conseguiram manter, né? A minha vinda para Franca se deu no ano de 2012. Eu recebi um convite da diretoria do Franca Basquete para vir fazer um trabalho de renovação, lançar novos jogadores. O clube passava por um momento um pouco difícil, assim, de não ter muito dinheiro, mas precisava manter a tradição, né? Porque é um clube muito tradicional. Até estranhei um pouco eles me chamarem, porque até então nunca tinha sido convidado um técnico que não fosse de Franca. Todos os técnicos anteriores são de Franca, nascidos em Franca, formados em Franca. Mas foi um convite que me honrou muito, porque eu falei, poxa, quem não quer ser técnico do Franca Basquete? E quando chegou no ano de 2014 para 2015, o clube entrou numa administração que não foi muito adequada e contraiu uma dívida na ordem de 5 milhões de reais. E isso aí ia inviabilizar o clube ia acabar. Não teve nem o dirigente, que na época era o presidente, pediu demissão. O clube ficou acéfalo. É o caso de 2014, 2015. A torcida sente. E uma das grandes responsáveis pelo clube ter mantido as portas abertas foi o torcedor.
sabe? Que abraçou a ideia, que correu atrás, faz uma coisa ali, faz uma outra ação aqui. E Franca, não é capital do basquete apenas pelo título, mas é pela paixão. Em 2015, o Lula era o técnico, o Elinho, que é técnico, hoje era jogador, né? O Lula chega aqui um dia e fala, ó, prefeito, vai dar ruim. Falei, o que aconteceu? Eu não conhecia ele, a primeira vez que eu vi ele. Falei, o que aconteceu? Ó, os jogadores estão sem receber, a gente não tem dinheiro, o presidente sumiu. Aí eu fui me inteirar do negócio, tinha 250 mil reais de prejuízo por mês. E não tinha dinheiro para pagar. O jogador que foi contratado não tinha recebido, o jogador que foi contratado em dólar não tinha recebido, enfim. A gente começou a mapear para entender direitinho o que estava acontecendo, o que não estava. E aí a gente viu que a situação era muito mais complicada do que estava se mostrando. Então foi aí nesse processo a gente, além de trabalhar como patrocínio, a gente procurou atuar também no processo de gestão. Magazine Luiza, da francana Luiza Trajano, entrou então como principal apoiador e patrocinador. Mas em troca, se propõe iniciar um projeto de profissionalização do time, que passa a ter uma nova administração. Então a gente falou, olha, não, pra gente atuar, Luiz Helena principalmente, pra gente atuar de forma concreta e apoiar financeiramente, a gente tem que mudar toda a forma de ver e de enxergar o clube, né? E começou pela mudança do estatuto. Então hoje nós temos um conselho. Isso. E o Lula teve uma participação fundamental, porque o Lula foi o primeiro a levantar a mão, ele era técnico. O primeiro a levantar a mão, falou assim, ó, eu confio nele, eu vou ficar. E ele não me conhecia. Eu vou ficar. Aí o outro falou, eu vou também. Aí o Elinho falou, eu vou ficar também. E o outro, eu vou ficar, ficou todo mundo. Eu sempre digo o seguinte, o basquete tem uma história muito bonita. E todas as pessoas que de uma forma ou outra contribuíram para que ele chegasse aqui, tem sua parcela de contribuição e foi muito importante para aquele momento. O que acontece é que a gente vive agora um novo ciclo. Os valores são outros, a estrutura para ter um time de ponta é outra, é totalmente diferente. Então você precisava, para esse novo ciclo, ter uma nova história, uma nova estrutura, né? Então foi isso que nós fizemos. Então, outras pessoas entraram, começaram a organizar, fazer gestão, e o time, 5, 6 anos depois, o time é campeão mundial, né? Então, deu um baita de um resultado, né? Mas com o esforço de todo mundo, com a ajuda de todo mundo, é bem legal isso. Isso é o espírito da cidade, né? O espírito do francano, do basquete. Não pode deixar isso aí acabar de jeito nenhum. Então nós temos que, a todo instante, fomentar e fazer ele cada vez mais forte. E assim foi feito. Com um time e uma estrutura organizada e agora comandada por Elinho, Franca fez, em 2023, uma temporada perfeita, quebrando recordes de invencibilidade e conquistando em setembro daquele ano o título da Copa Internacional. Então, esse momento é inesquecível. E o mais marcante nos últimos tempos foi o Mundial do ano passado, né? Afinal de contas, o mundo é nosso. Aquele Mundial em Singapura, aquela última bola do Lucas Dias, espetacular, maravilhoso. Tanto é que fizemos a transmissão por áudio e o lance final do jogo não teve narração, teve comemoração. E para provar que não existe torcedor mais apaixonado que o de Franca, Clóvis Volpe, advogado e fã do time, viajou mais de 30 horas para ver a fase final do campeonato em Singapura. Eu conhecia basquete, né? Minha cidade é Jabuticabal, ela não tem longe de ter essa paixão pelo basquete, mas conhecia basquete enquanto esporte de lazer. E o basquete de Franca, ele é tão apaixonante que ele acaba contagiando todos e passa a ser ele o mote para você virar um francano. Então, hoje eu me considero francano de corpo e alma muito pelo basquete, porque eu vi que é contagiante e essa forma de agir não é algo artificial, é algo orgânico que vem da cidade,
de todos. E isso passa por geração. Clóvis convenceu um amigo a fazer a viagem junto com ele. E foram nos 3 grandes jogos de Franca no final. E quando a vitória se concretizou, a emoção falou mais alto. Estava desse lado. Eles bateram lateral. Aí vocês sabem o que aconteceu com o Lucas Dias. Quando o Lucas Dias fez a cesta, foi mais forte que eu. Se você procurar na internet, você vai me ver dentro da quadra. Eu invadi a quadra. Eu entrei dentro da quadra, os seguranças lá de Singapura foram atrás de mim. Eu consegui abraçar o Elinho. Eu consegui abraçar o Jonathan. Aí eles me tiraram. Mas foi muito mais forte. Porque era um sentimento de explosão, porque você não sabia, eu não sabia o que fazer. Eles disseram que eu pulei de uma altura de mais de 2 metros para conseguir invadir a quadra. Aí depois o resto é história. A conquista do Mundial marcou um novo capítulo na história do basquete francano. O surgimento de novos ídolos, a concretização de sonhos e a esperança para as futuras gerações de torcedores e jogadores apaixonados pelo Franca Basquete. Porque não tem como descrever. Só quem vive essa realidade sabe realmente o que é jogar dentro do Pedrocão. Quando a gente fala que Franca é a capital do basquete, o Pedrocão é o templo do basquete, é porque de fato é. Né? Nós sabemos que tem times muito tradicionais que levam o basquete muito a sério também, que tem uma tradição, mas não é diferente da tradição francana. Alguns torcedores marcam na pele o amor que sentem pelo time. Sempre gostei muito de esporte, então a minha primeira tatuagem foi essa frase aqui, Homem Glória por Direito, que é uma parte do hino do Franca Basquete. Esse daqui é o masquete do Franca, né? Foi minha primeira tatuagem e tal. Quando foi pro Mundial, eu até dei entrevista pra Karen, do Clube Esporte, falei, se ganhar o Mundial eu vou tatuar os títulos. E aí não dava pra pôr todos os títulos da temporada. Aí eu coloquei os principais, que foi o NBB, o Mundial e a BCLA. E as novas gerações de torcedores e futuros jogadores de basquete provavelmente já se encontram juntos dentro do templo do basquete, assistindo a uma partida. Tem uma menininha de 3 aninhos agora que já canta Franca, Franca, sabe? Então, vai passar, vai continuar passando e, sabe, esse é um dos motivos que a gente é conhecido como capital do basquete. Essa paixão, ela não morre, sabe? Ela não morre. Mesmo em tempos difíceis que a gente já passou, já presenciou aqui, essa paixão, ela é transmitida de geração a geração e a tendência é crescer cada vez mais. É realmente um sentimento inexplicável, né, de estar perto da folia toda, do pessoal, né, dos jogadores, dos tricampeões, né? É muito bom, eu gosto muito, pretendo ficar assim até o fim da vida. Aqui é Franca sempre. Mas eu fiquei fã mesmo, é um amor muito grande, igual eu fiz em cartaz, muito mais que amor. Comecei a jogar basquete com a inspiração do meu irmão e do meu pai. Meu pai e meu irmão sempre foram muito fanáticos em basquete. E conforme eles foram me ensinando, conforme eu fui crescendo, eles foram me ensinando cada vez mais. Depois que eu voltei pro basquete, eu fui melhorando muito mais. Eu conheci muito mais amigos. Eu não tinha um amigo. Então, pra mim, o basquete é uma coisa que, tipo assim, ó, se você tiver a oportunidade, tenta. Ele me ensinou também a persistir. Não é sempre você ganha. Basquete ensina você a perder também. Não é sempre que você vai ganhar. O esporte do basquete, ele ensina a gente a entender o que é amizade, o que é jogar junto. Esses foram apenas alguns capítulos da grande história que envolve o basquete de Franca. Ainda há muitas outras histórias a serem contadas, como a importância da categoria de base, outros ídolos do basquete que marcaram gerações, como Robertão, Carlão, Chuí, o maior cestinha da história do time, e nomes que marcam a geração atual, como Lucas Dias, David Jackson e tantos outros. Trajetórias admiráveis e que não podem ser esquecidas, como a de Elinho Rubens Garcia.
e, claro, a história do basquete feminino na cidade, que também permeia por décadas. Mas uma coisa foi comum a todos os entrevistados para essa reportagem. Quando perguntados como explicar o basquete francano para aqueles que não o conhecem, a resposta foi unânime: venha a um jogo de basquete no Templo de Franca, o Pedrocão.